Continue participando, 991869070. Agora a gente vai falar de um assunto sério, tá, minha gente? Vamos... Não que o morango também não seja sério, né? Evidentemente acaba movimentando a economia, mas a gente tem um tema aqui mais delicado pra gente abordar, que é com relação à segurança nas ruas, Thalita. Olha só, ontem a nossa região registrou um latrocínio. Foi em Hortolândia, uma jovem de 20 anos acabou perdendo a vida ali durante um assalto. Ela estava no ponto de ônibus quando um criminoso em uma moto acaba se aproximando, anuncia o assalto, só que ela ali reage e o criminoso faz 3 disparos. Ela morreu ali mesmo no local, ela ainda tentou correr ali mesmo após os disparos, mas ela acaba caindo ali e infelizmente morrendo no local. Para poder entender um pouquinho mais esse assunto, o Lucas Neri traz pra gente as informações. A vítima mais recente é Gabriela Camargo de Jesus Lima, de apenas 20 anos, morta na manhã desta última terça-feira ao ser abordada por um homem armado enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar. O crime aconteceu na rua Cordilheira dos Andes, no bairro Jardim Nova Europa. Câmeras de segurança mostram que o assaltante chegou em uma motocicleta, apontou a arma e pegou o celular da vítima. Mas, durante a fuga, Gabriela reagiu, correu atrás do suspeito e foi atingida por disparos. Ela tentou fugir, mas caiu em uma rua próxima. O SAMU foi acionado, mas a jovem acabou morrendo no local. Moradores da região, inclusive, ouviram os gritos e tentaram ajudar, como Ana Paula. Eu vi 3 tiros, minhas meninas estavam se arrumando para ir pra escola, virei na cama e eu ouvi aqueles barulhos. Eu falei, não é normal. Aí foi na hora que eu ouvi socorro, socorro. Foi na hora que eu vim abrir o portão e vi que tinha alguém caído. Eu fui lá, coloquei meu ouvido nas costas dela, deu pra ainda sentir que ela tinha respiração, mas estava muito, muito fraquinha. Só mexi o olho, a moça tentou falar com ela, né, a gente tentando. Amigos da vítima também estão abalados. Muriel Santos, que estudou com Gabriela, tentou contato com a jovem assim que soube dos disparos. Eu estudei com ela o ensino médio e o fundamental. A gente nunca cortou contato desde que saiu da escola, a gente já trabalhou junto. A gente sempre foi muito próximo. Meu pai falou que alguém tinha sido baleado aqui na rua. Mandei mensagem pra avisar, né, o que tinha acontecido. E aí, eu vi que ela não respondeu, eu já me preocupei, que se foi ela. Até agora ninguém foi preso. A Polícia Civil de Hortolândia investiga o caso e analisa as imagens de segurança que flagraram a ação do bandido. E embora não seja um crime comum, exatamente há um mês, no dia 29 de junho, uma adolescente de 15 anos também morreu após ser baleada durante um roubo de celular no bairro Jardim Malta, também em Hortolândia. Naquele caso, a jovem teria reagido. Um suspeito foi preso dias depois. De Campinas, Lucas Neri. A propósito do Jardim Malta, ontem a Polícia Militar fez uma operação no bairro porque tinha informação de que esse homem que atirou na Gabriela estava escondido ali na região, mas não o encontrou. A polícia segue nessa busca e quem tiver informações pode entrar em contato no Disque Denúncia por meio do telefone 181, a ligação é gratuita, você não precisa se identificar e pode ajudar a prender esse criminoso. A gente conversa agora ao vivo com o Adalberto Carlos, ele é especialista em segurança e vai trazer pra gente algumas dicas, algumas orientações, eu diria assim, de como é que a gente pode se proteger desses criminosos na rua, no trabalho, andando ali, chegando, saindo de casa, chegando ao trabalho. Adalberto, muito bom dia para você, primeiramente, obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia, Thalita, bom dia, Felipe, eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui à disposição e que a gente puder contribuir, com certeza faremos com prazer. Bom dia. Seu Adalberto, ali, a gente, claro, não está aqui para julgar o que aconteceu, mas o item ali, o celular, acaba sendo, no caso da Gabriela, o item ali buscado pelo criminoso. A gente percebe na imagem que ela está com o aparelho na mão. Qual é a sua orientação na rua para a gente estar andando com esse aparelho, né? Às vezes ali a gente quer atender uma ligação, responder uma mensagem, a gente sabe que grande parte da nossa vida está ali no aparelho celular. E qual que é a sua recomendação caso a gente precise utilizar o aparelho celular na rua? Thalita, hoje, como você mesmo disse, o celular é basicamente quase que uma extensão da nossa vida, né? Contudo, é muito importante que a gente não atenda celular na rua, né? Quando tiver que atender por uma emergência, primeiro evitar
usá-lo assim indiscriminadamente. Mas caso seja necessário, procure entrar dentro de um comércio, num local mais reservado, não exponha o celular, né? As pessoas andam com o celular exposto na roupa, na calça, fone de ouvido, né? Que indica que você está com o celular. Não são atitudes muito corretas, né? Então, evitar o máximo que puder, utilizar o celular na rua, ficar falando no celular. Nós temos que lembrar que de janeiro até agora, já foram, no estado de São Paulo, foram 3 ou 4 já latrocínios motivados de maneira já clara, que foi por causa do roubo do celular. E existem 9 ainda em investigação. Então, nós estamos tendo um volume muito grande de latrocínios em função do celular. Então, é importante que a gente evite o máximo possível, né? Utilizar o celular em vias públicas. E, principalmente, carregar aplicativos de maior importância, banco e outros aplicativos que a gente está utilizando. Então, evitar o máximo possível. E quando tiver que usar, entra num comércio, tocou o celular, entra num comércio, numa loja, alguma coisa assim, de maneira mais reservada. E, principalmente, o fone de ouvido, né? Muitas vezes as pessoas usam o fone de ouvido e, obviamente, vai indicar que você está com o celular. Então, evitar também o fone de ouvido, Thalita. Uhum. O Devair mandou uma pergunta aqui, né? Além da orientação, né, de como lidar com uma situação como essa, ele pergunta aqui qual que é a pena para um assaltante que comete esse ato. A pena varia, né, entre 20 a 30 anos de prisão, dependendo das qualificadoras. E aí ele comenta aqui, talvez se tivesse uma pena mais dura, com certeza ia diminuir esses assaltos seguidos de morte. Adalberto, como você vê a legislação a respeito desse tema? Perfeita pergunta. Muito interessante. Nós temos um problema, né? A legislação é muito amena para esses tipos de crime, né, na nossa opinião. Atualmente, o roubo seguido de morte, ele tem uma pena que vai no máximo a 30 anos, né? E eu acho que tem que mudar essa legislação. Nós temos um problema que a justiça cumpre somente aquilo que a legislação, que o nosso Congresso Nacional cria. Então, eu acho que precisa ser revista toda essa questão do Código Penal, não só para esse crime, mas para outros crimes, ainda nós somos muito amenos nesse sentido. Então, eu acho que tem que ser mudado, tenho absoluta certeza que temos que mudar isso. Contudo, é importante também dizer que a situação, né, não só para roubo de celulares, em todos os tipos de crime, ainda estamos muito aquém daquilo que é necessário ser feito para que possamos diminuir esses crimes. Uhum. Adalberto, uma coisa que acaba me chamando a atenção, um ponto, é que os celulares estão cada vez mais com serviços de segurança, né? A gente teve recentemente a parceria do Google com a Polícia Militar para poder fazer o bloqueio do Android. A gente tem também a questão do iPhone com a questão dos bloqueios. São sempre muito modernizados, muito atualizados, mas mesmo assim, esses aparelhos ainda continuam sendo alvo, né? Sendo ali uma das prioridades, digamos assim, desses criminosos. Como na sua avaliação você acaba acreditando que ainda mesmo assim, com tantas ferramentas de bloqueio de segurança, ainda os criminosos insistem em fazer esse tipo de roubo? Furto, roubo? Esse novo programa da Polícia Militar, ele ainda é muito recente, né? Os resultados têm acontecido. Temos que reconhecer que houve quedas no furto e no roubo de celulares. Houve, né? Já houveram pelo menos aí quase que 1000 notificações, né, com essa nova ferramenta. Já houve a devolução, a detecção, né, a localização e a devolução de uma boa quantidade aí, segundo as estatísticas, já foram recuperados em torno de quase 200 celulares com essa operação. Então, o que vai acontecer? Há uma tendência de esse aumento de recuperação
e de apreensões, via levar para o mundo do crime, né, o conhecimento e a punição. Com isso, obviamente, inibir um pouco mais. Mas eu ainda acho que tem muito a se evoluir nesse sentido. Eu creio plenamente que tem que se evoluir muito ainda, né? Lembrando que, por enquanto, esse programa só atinge os Androids, né? Os iPhones ainda não estão inclusos nesse programa. Uhum. E aí vamos à questão da rua, né? Na prática, a gente está andando ali, de repente a gente percebe alguma ação suspeita. Qual que é a sua recomendação a essa questão de estarmos sempre atentos? Olha, nós temos o hábito de nos constranger, né? Eu costumo dizer isso, que às vezes você olha uma pessoa te intimidando ou você vê uma atitude suspeita e a gente se constrange de fugir ou desviar daquela situação. É muito natural isso do ser humano. E nós não podemos fazer isso. A menor sensação de que você vai ser abordado, por mais que seja sutil a suspeita, né? Não se iniba. Entra num comércio, para conversar com uma outra pessoa qualquer, procure um local mais seguro, né? Não só para celulares. Muitas vezes nós estamos chegando em casa, de carro, vê uma pessoa na rua, para entrar com o carro, e aí você pega e para o carro. Não, dá uma volta na quadra. Nós não podemos nos intimidar para esse tipo de coisa, né? Nós temos que prevenir a nossa vida. Então, sentiu que alguém vai chegar perto, percebeu que uma pessoa está te observando demais, não se constranja, né? Saia do local, desvie do local, entre no comércio, dá 2 minutinhos, né? Às vezes 2 minutinhos na vida vale mais que muita coisa. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos também que pensar da seguinte forma: nós não somos culpados, né? Nós não podemos imputar, por exemplo, a responsabilidade desse crime absurdo que aconteceu em Hortolândia, porque a menina reagiu. Não, a culpa não é dela, da reação dela, né? A culpa é do bandido, a culpa é do marginal, né? Que teve a má intenção e cometeu esse ato grotesco. Então, ao invés de reagir, desvie e nunca reaja, né? Tente o máximo possível manter a calma no momento e é um pânico, obviamente é um pânico, a gente viu pelas imagens que a menina se assustou, mas a gente tem que manter a tranquilidade e estar preparado para esses momentos. É isso. Obrigado, Adalberto Carlos, especialista em segurança, por comentar aqui com a gente sobre essas questões e passar essas orientações para o nosso ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição e desejo meus sentimentos à família. Muito obrigado. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.